Olá, meus irmãos, graça e paz. Muito bom dia a todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, dia 15 de março de 2023. E a palavra do dia se encontra aqui no livro de Josué, capítulo por número 1, o versículo de número 8, que nos diz assim a palavra do Senhor. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Observe que essas são as palavras do próprio Senhor para Josué. E ele dá uma ordem para Josué e ele deve meditar na palavra do Senhor dia e noite, para que o seu caminho venha ser bem-sucedido, para que venha prosperar em tudo em seu caminho. Mas o interessante disso tudo aqui é que nós precisamos analisar esse texto. Josué é alguém que tem uma aliança com Deus. Josué está debaixo de uma ordenança do Senhor. Josué está debaixo de um propósito de Deus. E você vai ver que o versículo 9 nos diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Veja que está dizendo, não te mandei eu, mas mandou o quê? É porque ele está debaixo de uma ordenança do Senhor, debaixo de um propósito. Ele vai guiar aquele povo ali, pois Moisés já havia falecido. Ele vai levar todo o povo de Israel a conquistar as terras prometidas, a atravessar o Jordão. Então observe que muitas vezes as pessoas pegam algumas partes da palavra do Senhor e querem aplicar nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades. Mas para isso é necessário, primeiramente, a gente ter uma aliança com o Senhor. Josué é alguém separado. E separado é todo aquele que tem uma aliança com o Senhor e vive segundo a sua palavra. É alguém que tem um relacionamento com Deus. Não é alguém que volta e meia tem apenas um contato, pois todo aquele que tem um relacionamento é aquele que tem um compromisso com o Deus Todo-Poderoso. Então veja que muitas vezes as pessoas usam a palavra para aplicar nos seus próprios desejos, mas não, a palavra ela é escrita, inspirada por Deus, e nós precisamos do Espírito Santo para que nós venhamos meditar nela, para que nós venhamos prosseguir o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Veja que no livro de Provérbios, capítulo por número 3, o versículo 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estripe no teu próprio entendimento, ou não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda, endireitará os teus caminhos tortuosos. Mas você não pode se estripar ou se apoiar no seu próprio entendimento. Muitas vezes as pessoas pegam a palavra, pegam passagens de José e romantizam tudo aquilo ali para aplicar na sua própria vida, do seu jeito aqui na terra. Mas que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o que diz Marcos capítulo 9, o verso 16. Que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Não teria proveito nenhum nós usarmos a palavra para prosperar, para conquistar o que nós tanto desejamos da nossa própria maneira e não ter o melhor, que é a eternidade com o Senhor, não ter um relacionamento com Ele. Então nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas e meditar na palavra e prosseguir o que Ele designou para que nós venhamos fazer. E não apenas olhar para a palavra e querer aplicá-la nas suas coisas, nos seus próprios interesses. Pode até dar certo, pode até você conquistar o que tanto almeja aqui nessa terra. Mas que proveito terá você conquistar todo o mundo, prosperar,
aqui neste mundo e perder a sua alma. O Senhor quer que você venha prosperar em teu caminho. O Senhor quer o melhor para mim e para a tua vida. Mas nós precisamos seguir segundo a palavra e o propósito que Ele determinou na minha e na tua vida. E o primeiro é você ter uma aliança com Deus. É você ter um compromisso com Ele. Não existe relacionamento sem compromisso. Trazendo para o natural, um homem que tem um caso com uma mulher, ele só tem um relacionamento com ela quando ele tem um compromisso verdadeiro. Existe um compromisso. E não um caso, como dizem por aí. Deus não nos chamou para ter um caso com Ele, mas ter um relacionamento e um compromisso com Ele e com a sua palavra. Foi para isso que o Senhor nos criou, para termos um relacionamento com Ele, para que nós venhamos vivenciar de acordo com a sua palavra e termos também a vida eterna com Ele. Então medita nesta manhã na palavra de Deus. Em Josué ele dá essa estratégia e todos nós podemos utilizar, meditar nela dia e noite. Para quê? Para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. E esse tudo quanto está escrito se aplica primeiro em nós termos uma aliança com Ele, em nós andarmos no caminho dEle, e não apenas a gente observar algumas partes e aplicar nos nossos próprios desejos aqui da terra. Então, em nome de Jesus, medita dia e noite, leia a palavra, mas você precisa entender, precisa ter uma aliança com Ele, para que o próprio Espírito Santo te dê a revelação, o próprio Espírito Santo te inspire e te ajude em meio a esta caminhada. Amém? Medita dia e noite, tu irá prosperar em teu caminho, mas o principal propósito é nós estarmos debaixo da vontade de Deus, debaixo do plano e do propósito dele, para o que ele te chamou a designar. Uma das grandes frustrações que terá as pessoas nos últimos dias é estar designando algo que Deus não chamou para fazer. Então você precisa fazer o que Ele chamou para você fazer aqui na terra, designar o seu propósito e não fazer o que Ele não te chamou. Então fica com o que Deus colocou no teu coração para que você venha fazer, para que você venha designar, cumpre o teu propósito aqui na terra, mas não deixa de meditar na palavra do Senhor. Pois aquele que vive uma vida de qualquer jeito, olha para a palavra apenas para aplicar nas suas coisas terrenas, pode se perder em meio ao seu caminho. E em Marcos capítulo por número 9, o verso 36 vai nos dizer, pois que proveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Veja que ele está dizendo, aquele que se envergonha das minhas palavras aqui na terra, eu também, o Filho do Homem naquele grande dia, o próprio Cristo se envergonhará dele, quando vier na sua glória de seu Pai com os seus santos anjos. Você já parou para meditar? Às vezes as pessoas não querem a palavra do Senhor, se envergonham, chegam até mesmo a se esconder quando alguém pergunta se é cristão, se crer na palavra, e as pessoas se envergonham dele. Mas vai chegar o grande dia que o próprio Cristo se envergonhará dessas pessoas. E esse não é o plano e o projeto de Deus, nem para a minha e nem para a tua vida. O plano dele é que nós venhamos crer na palavra, viver essa palavra, meditar dia e noite e prosseguir a nossa caminhada. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, medita nesses textos, Marcos capítulo 9, versículo 36 e 37 e 38. Medita também em Provérbios, anota esses textos e medita neles. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. E também Josué capítulo 1,
Versículo 8 e 9, medita em todo o contexto e você vai entender que Deus está falando para ele, vai dizer que ele vai prosperar o seu caminho, mas também Josué estava debaixo do plano e do propósito de Deus. Entra nesse plano, entra no projeto de Deus para a tua vida e você verá o agir de Deus, o mover dele, ele mudar a página, mudar a história e você entender a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Amém? Fica na paz nesta manhã, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Fica na paz no nome de Jesus.